Amigos do canal, tudo bem? Esse vídeo de hoje é um vídeo de alerta para você que já acompanha o canal. É um vídeo de alerta para que você não caia no famoso golpe das pirâmides financeiras. Se você não sabe o que é uma pirâmide e está investindo o seu dinheiro em algo extremamente lucrativo, eu te convido para assistir esse vídeo até o final, na qual eu vou contar a minha experiência exatamente com esse golpe. Se você está disposto a isso, aceite o convite e venha ficar conosco até o final. Pirâmide financeira, antes de qualquer coisa, é um crime contra a economia popular. Está previsto, então, em Lei 1521 de 1941. Vou repetir para você. Pessoas que fazem pirâmide financeira estão praticando um crime. Mas, afinal de contas, do que nós estamos falando? O que seria uma pirâmide financeira? Pirâmide financeira é um modelo de negócio fraudulento, no qual são captados diversos investidores para colocar o seu dinheiro em uma empresa que na realidade não existe. Então você é convidado, geralmente por algum conhecido, alguma pessoa que você tem um respeito, uma admiração, uma pessoa que seja da sua confiança. Essa pessoa então te convida para entrar nesse negócio e você entra fazendo um depósito X, com uma remuneração geralmente bem acima do mercado. Depois que você começa a receber os seus recursos, você fica tentado a aumentar esse valor, ou a mesmo a comentá-lo com outras pessoas. E aí você capta uma segunda pessoa. E assim sucessivamente. Essas pessoas começam a fazer esses depósitos. E nos primeiros meses tem um excelente retorno. É aí que o problema está. Na medida que você começa a ter o retorno, ou você começa a divulgar o seu negócio, ou você começa a aumentar o seu suposto investimento. Depois de alguns primeiros meses, esse negócio cai. E quando cai, a pirâmide só fortalece quem está em cima, quem está recebendo esse recurso. Essa pessoa desaparece e ninguém consegue mais ter notícia da empresa, ou muitas vezes do dono da empresa, se é que realmente ela existe. Nesse vídeo de hoje, então, eu vou te dar mais informações do que eu passei e que você pode evitar. O nosso problema começa mais ou menos no final do ano de 2018. A situação era de uma taxa de juros em torno de 6,5%. E as pessoas buscando por investimentos que traziam um retorno mais elevado. Afinal, além de juros baixos, a expectativa era de continuar reduzindo. Uma pessoa muito querida e muito próxima a nós fez-nos um convite para poder participarmos de um investimento muito rentável, de uma empresa na qual ela estava trabalhando e conhecia o negócio. A primeira característica desse negócio é que naquela época o retorno era de 10% ao mês. Vou repetir para você gravar. 10% ao mês, quando a taxa de juros estava em 6,5%. Logo de cara nos despertou a atenção. Mas talvez valeria a pena, mesmo sendo um negócio arriscado. Afinal de contas, era uma pessoa muito querida, muito próxima de nós, e estava trabalhando na empresa. Que risco teríamos para esse negócio, não é mesmo? E então a ganância falou mais alto, e nós decidimos entrar nesse tipo de investimento. Nos primeiros meses, recebemos os valores conforme combinado. Decidimos então aumentar um pouquinho o valor que estava sendo pago, mesmo sabendo dos riscos que estávamos correndo. E tudo continuou sendo depositado durante os primeiros meses desse tipo de negócio. Esse processo durou aproximadamente de 6 a 8 meses, mais ou menos, entre o primeiro depósito e o segundo depósito. E o rendimento era então depositado numa espécie de um cartão. E esse cartão era um cartão de débito, na qual poderia ser usado normalmente para poder pagar as contas. Importante falar que a empresa era uma empresa nova no mercado. Só ficamos sabendo disso depois. Mas essa empresa se situava aqui na capital federal, num prédio imponente no centro da cidade. E ela fazia até comemoração do que ela tinha conseguido com os investimentos. Tinha um site, tudo parecia ser normal, ainda que a desconfiança pairasse. Como eu sou uma pessoa muito desconfiada, mesmo que tivesse com os investimentos, eu comecei a pesquisar sobre a empresa. E aos poucos eu fui vendo que nós estávamos numa enrascada e logo teríamos que sair desse negócio. Mas é claro, quando nós estamos ganhando e recebendo normalmente, novamente a gente fica receoso de sair. É o famoso FOMO, Fear of Missing Out. A empresa dizia então que ela estava investindo num dos negócios mais interessantes no momento. Era em Bitcoin, a moeda digital do futuro, e que ela já tinha recebido valores extremamente elevados. Por isso que ela poderia pagar rendimentos realmente altos, como esses que nós estávamos vendo.
No primeiro momento resolvi desconsiderar qualquer tipo de informação adicional a esse respeito. Afinal de contas, não conhecia ainda o Bitcoin. Passado alguns meses, a empresa decidiu que estava expandindo o seu negócio. E agora ela iria participar também do negócio de exploração de pedras preciosas. Olha que absurdo, naquele momento você não se atentava que Bitcoin e pedras preciosas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Com relação aos pagamentos, a empresa então estava nos fazendo normalmente, mas quando chegou ali entre o 7º e 8º mês, começamos a notar que não havia mais crédito no cartão. Primeiramente, a empresa informou que estava mudando de banco e por essa razão ia atrasar alguns dias. Ficamos um mês sem receber. O mês seguinte mudou, falou que os bancos não entendiam muito de Bitcoin e por essa razão estavam dificultando o cadastro dela. Esse foi o segundo motivo. Posteriormente, a empresa começou a não dar qualquer tipo de retorno. Ficamos então vários meses sem receber qualquer tipo de informação, mesmo pesquisando. Foi aí que as notícias da mídia começaram a explodir e víamos então que tínhamos entrado no verdadeiro golpe da pirâmide. A partir de então começou a fase de que muitos clientes tentaram fazer os saques e não havia mais dinheiro algum. Entraram em contato com a empresa e a empresa também só dava as desculpas esfarrapadas. Ninguém conseguia mais recuperar o dinheiro que estava lá investido. Foi então que, depois de muito tempo, a empresa resolveu propor um acordo. Aliás, propôs vários acordos e nenhum deles foi cumprido. Lembro-me de um deles na qual a empresa mandou um contrato extrajudicial para a devolução dos valores. Só que quais eram os problemas? Primeiro, a empresa não sabia nem quanto estava devendo para cada pessoa. Pediu que nós informássemos a ela qual que seria o valor a ser devolvido, porque eles não sabiam, ou seja, não tinham controle de nada. Ainda assim, acreditando na boa-fé, nós fizemos o cálculo e encaminhamos para eles. A proposta veio. Era uma proposta de devolução em 40 meses, sem qualquer acréscimo de juros e nem correção. Vou repetir, 40 meses sem qualquer devolução. Mas que estranho uma empresa que pagava 10% todo mês para todo mundo devolver em 40 meses, sem juros e sem nada, não nos parecia um bom negócio. Passado então 2 anos da inauguração então desta empresa e realizada então uma festa no prédio do edifício corporativo dessa empresa, muito conceituado no centro da capital, semanas depois eles mudaram de sede. Mudaram para uma localidade a 25 quilômetros de Brasília. Nos parecia cada vez mais estranho uma empresa que dizia ser rentável, que dizia que ia respeitar os investidores, fazer uma mudança assim. O que poderia estar acontecendo de verdade? Depois de ter se estabelecido nesse novo edifício corporativo, mais modesto, pouco mais distante do centro da capital federal, meses depois a empresa fechou as portas. Ou seja, todas as promessas que existiam de acordo não foram cumpridas. Alguns foram até assinados. Muitas notícias na mídia negativa, mas a empresa continuava dizendo que estava fazendo exploração de metais preciosos, algo extremamente vantajoso, extremamente lucrativo, que lojas seriam abertas em Brasília, nos principais shoppings da cidade. Mas na prática, o que a cada vez os investidores viam era que seu dinheiro estava cada vez mais distante. Vocês devem estar se perguntando, bom, e a pessoa que trabalhava na empresa, que era conhecida, seu parente, o que ela dizia? No início do negócio, sempre defendeu a empresa. Passado algum tempo, ela também começou a ficar desconfiada, mas mesmo assim permanecia trabalhando na empresa. Passado muito tempo, ela mesma viu que também caiu no golpe. Ou seja, mesmo as pessoas que trabalhavam lá e que supostamente investiram também nesse negócio, foram literalmente ludibriadas. Agora eu quero falar com você sobre os valores relacionados nesse tipo de investimento, que nós fizemos e que outras pessoas fizeram, que nós ficamos sabendo. Nós colocamos nessa empresa R$15 mil e recebemos ao longo dos meses algo em torno de R$13.500. Ou seja, tivemos um prejuízo de R$1.500 descontado a inflação do período, que foi mais ou menos aí nesses 6 a 8 meses, em torno de 3,5%. Não deixa de ser um prejuízo. Quando você entra num negócio, você não quer perder. Mas o mais triste não foi a nossa história. Nós temos 2 casos que foram muito complicados. Uma pessoa que nós conhecemos colocou todos os recursos que possuía guardados, inclusive recursos de FGTS, recursos que poderia precisar com urgência. E provavelmente esses recursos nunca mais vão retornar.
Conheço uma segunda pessoa, um senhor já, mais de 70 anos de idade, que quando eu conheci o negócio, ele já estava nesse negócio. Ele investiu mais de 200 mil reais e comentava da felicidade na época do retorno que estava sendo dado. Andava inclusive de BMW. Depois eu fico imaginando como que deve estar agora esse senhor, com aquela economia que talvez tenha sido uma boa parte da economia da vida dele toda. É muito triste vermos esse tipo de situação acontecendo. Por fim, eu quero deixar aqui alguns alertas para você que assistiu esse vídeo até o final. O primeiro deles é: estou gravando esse vídeo na última semana de setembro de 2020. Só que eu quero falar com você que essa empresa ainda está atuando no mercado, ainda possui um site, ainda possui endereço ainda localizado em Brasília. E eu só não posso falar o nome dela ainda porque ela está sendo processada. E enquanto ela não perder o processo, quem corre o risco de ser processado sou eu, se mencionar o nome dela. Mas nós já sabemos, pelo histórico de pirâmides financeiras, como que isso vai acabar. Por isso fica aqui o meu alerta e o meu chamado para você, com relação a cada um desses cuidados que eu vou te passar agora. O primeiro ponto de atenção que eu falo com você é: avalie sempre a relação de risco e de retorno. Promessas de risco muito elevadas tendem a ter o risco muito elevado. Como eu disse para vocês, nós tínhamos uma noção de que isso poderia acontecer. Então, hoje, nós estamos com uma taxa de juros de 2%. E ainda temos empresas nesse mercado, oferecendo às vezes de 5% a 10% de juros ao mês. A taxa de juros está em 2% ao ano. Desconfie se esse tipo de empresa está te oferecendo algo. Mas desconfie mesmo e siga os próximos passos que eu vou te falar agora. Comece a pesquisar a respeito da empresa. Uma das sugestões que eu lhe passo é: desconfie de empresas muito novas, oferecendo retornos extremamente elevados. Empresas novas, elas tendem a precisar fazer caixa. Elas não têm como dar esse tipo de retorno tão rapidamente. Pesquise a empresa. Olhe há quanto tempo ela existe na internet. Pesquise também nos órgãos que controlam ou que regulam a atividade da empresa, como por exemplo a CVM, como por exemplo a SUSEP, dependendo do tipo de empresa e do seu tipo de negócio. Outro ponto de alerta que eu quero passar para você: empresas que dizem que estão te prometendo pagar um retorno extremamente elevado porque investem em negócios diferenciados. Fique bastante atento, principalmente porque elas aproveitam disso, que você não conhece desse tipo de negócio para te explorar. Empresas que dizem que apostam ou que investem em, por exemplo, trader, forex, criptomoedas, metais preciosos, são algo que estão distante da realidade da maioria das pessoas. E por isso, muitas das vezes, você não vai pesquisar, porque você não vai encontrar informação fácil. E aí você acaba acreditando no que lhe é passado. Outra forma de você também tomar cuidado antes de entrar no investimento é olhar no site da empresa se os dados lá são claros. No que essa empresa investe? Primeiro ponto. Segundo ponto, tem o CNPJ dessa empresa? O telefone, você liga para o telefone e vê se ele existe realmente? Você já chegou a mandar algum e-mail para essa empresa para verificar se realmente eles respondem? E o último ponto, o site costuma ser atualizado? Essa empresa que eu estou falando para vocês ainda possui site. E a notícia dela, a última que tem no site, é de 2019. Uma empresa séria não deixaria um site desatualizado por tanto tempo assim. Por fim, eu quero novamente ressaltar que você tenha um cuidado muito especial com o seu patrimônio. O recurso que você obteve ao longo de anos de esforço. Deixe a ganância de lado. Tente separar esse desejo. E principalmente, comece a pesquisar antes de investir. Esqueça o que as pessoas falam. Eu ganhei muito dinheiro, fiquei rico. Essas empresas muitas vezes investem em marketing e apresentam às vezes pessoas com carro novo, com moto nova, trocando de apartamento. E você olha e fala: eu não quero ficar fora desse negócio. Esse negócio é bom demais. E você acaba de alguma forma entrando. Por isso fica aqui o meu alerta. Esteja sempre atento. Não caia em palavras falsas, em promessas que nunca vão se cumprir. Por fim, eu queria dizer que se você gostou desse vídeo, eu queria contar com seu elogio mais sincero. É tão somente você se inscrever no canal e clicar nesse sino para que você possa receber as notificações. Não esqueça também de dar aquele curtir. Fique conosco, mande a sua pergunta. Ficou com dúvida?
pode encaminhar, responderei para você, exceto uma dúvida, o nome da empresa. O resto pode mandar que nós vamos conversando, para que eu não caia mais e que você nunca caia nesse tipo de cilada. Lembrando, pirâmide financeira é crime. Um abraço, fique com Deus, aproveite o tempo com a sua família e invista o seu dinheiro da forma mais racional possível.